Bom, pessoal, nós falamos agora há pouco de polaridade de ligações, né? E agora vamos falar de polaridade de moléculas. Então, qual que é a diferença da polaridade de ligações, quando eu tenho polaridade de ligação, para polaridade de molécula? Okay? Então, polaridade de ligação, a gente só está vendo a ligação química, né? Se a ligação covalente ela é polar ou apolar. Então, a gente lembra que a ligação ela é polar, né? Quando eu tenho átomos diferentes, não é isso? Então, a gente tem a ligação polar quando a gente tem a ligação entre átomos diferentes, ou seja, há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Então, a ligação ela é polar quando eu tenho átomos diferentes na ligação, átomos diferentes. E quando eu tenho átomos diferentes, eu tenho uma ligação polar. E se ela é polar, significa que o vetor momento de dipolo, aqui, vetor momento de dipolo resultante, aqui, ele é diferente de zero, né? O vetor momento de dipolo nessa ligação, ele é diferente de zero. Okay? Já uma ligação, ela é dita apolar, né? Ela é apolar quando eu tenho a ligação entre átomos iguais, não é isso? Ligação entre átomos iguais. Em ligação entre átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos e o vetor momento de dipolo resultante aqui acaba sendo zero, nulo. Okay? Então, eu tenho uma ligação que ela é apolar. Ok? Então, isso eu estou falando de ligações, né? Quando eu tenho moléculas, eu posso ter moléculas com ligações polares que seja apolar, né? Desde que os vetores, todos os vetores momentos de dipolo das ligações, eles se cancelem, ok? Então, essa que é a diferença entre uma molécula ser polar ou apolar e uma ligação ser polar ou apolar, ok? Então, quando eu tenho moléculas polares, né? Falando de moléculas polares são aquelas em que o vetor momento de dipolo resultante, né? Então, eu vou colocar aqui o vetor momento de dipolo resultante. Quando eu falo vetor momento de dipolo resultante, aqui eu estou falando considerando todas as ligações, né? Então, considerando todas as ligações, aqui considerando todas as ligações. Então, essa molécula ela é polar quando o vetor momento de dipolo resultante, considerando todas as ligações, ele não se anula, ele é diferente de zero, beleza? Então, se ele for diferente de zero, eu tenho uma molécula que ela é polar. Já a molécula ela é apolar, então moléculas que são apolares são aquelas em que todos os vetores momentos de dipolo resultante, eles se cancelam. Okay? Então, o vetor momento de dipolo resultante, aqui, considerando todas as ligações, né? Então, considerando todas as ligações, esse vetor momento de dipolo resultante, ele é nulo, né? Igual a zero. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho uma molécula que ela é apolar. Então, eu posso ter casos em que eu tenho vetores, momentos de dipolo entre as ligações não nulos, mas eles acabam se anulando se eles tiverem sentidos opostos. Ok? Vamos ver exemplos agora com calma para a gente entender isso aí. Ok? Então, exemplos. Okay? Vamos ver vários exemplos aqui. O primeiro exemplo que a gente vai pegar, pessoal, é a molécula de H2. Ok? Então, olha só. Molécula de H2, pessoal, eu tenho dois átomos iguais que estão ligados entre si, né? Então, a molécula de H2, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Então, eles estão ligados entre si aqui. Tudo bem? Então, eles formam aqui uma ligação covalente entre eles. Beleza? Então, se eles formam uma ligação covalente entre eles,
Essa ligação, ela é polar ou apolar? Ela é apolar. Por quê? Eu tenho ligação entre dois átomos iguais, né? Átomos iguais, eu tenho uma ligação apolar. Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma ligação sequer polar aqui, né? Então, essa ligação ela é apolar, significa que eu tenho um vetor momento de dipolo resultante aqui igual a zero, e essa molécula, a molécula de H2, é uma molécula apolar. Não tem aí um vetor momento de dipolo resultante não nulo, tudo bem? Então, é uma molécula apolar. Tudo bem? Ok. Como segundo exemplo, vamos somar agora a molécula de HCl. Então, como que é a estrutura da molécula de HCl? A gente já viu, o hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um para completar o octeto, não é isso? O cloro tem 7 elétrons, precisa de mais um para completar o octeto, então eles vão fazer uma ligação covalente aqui entre si, beleza? Então, a molécula de HCl vai ter essa estrutura aqui, tem uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro. Essa ligação covalente, ela é polar, né? Por que ela é polar? Eu tenho ligação entre dois átomos diferentes. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, beleza? Então, ligações entre átomos diferentes, ela é polar. Ela é polar, então eu vou ter aqui, no caso, um vetor momento de dipolo que vai na direção do cloro, que é mais eletronegativo, né? Então, tenho aqui a carga negativa, tenho a carga positiva aqui no hidrogênio. Então, o vetor momento de dipolo é na direção do átomo mais eletronegativo. Então, é do hidrogênio para o cloro. Eu tenho um vetor momento de dipolo aqui. E esse vetor momento de dipolo, ele é não nulo. Então, isso significa que a molécula inteira, a molécula de HCl, como só há essa ligação, né, entre hidrogênio e cloro, ela é uma molécula do tipo polar. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho o vetor momento de dipolo resultante nessa molécula diferente de zero, e nesse caso eu tenho uma molécula que ela é polar, uma molécula polar, ok? Então, HCl é uma molécula polar, beleza? Muito bem.